noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Só alguns avisos antes que a gente dê início aos trabalhos da noite de hoje. Primeiro agradecendo nosso amigo Faustinho pela harmonização feita aqui. Hoje nós vamos ter uma palestra com o nosso irmão Marcos Wagner. Amanhã, às 19h15, também temos palestra. Amanhã vai ser o César Adriano que faz a palestra. Na quinta-feira a gente continua com o estudo do Livro dos Espíritos. Todos estão convidados. O estudo é feito aqui no salão mesmo. São discutidas todas as questões do Livro dos Espíritos. É aberto para perguntas, para comentários. Tá, eu estou participando também, está bem gostoso. É um estudo bem interessante. Para quem já andou aqui pelos fundos aqui da casa, deve ter percebido que está uma certa bagunça ali. Vocês desculpem o transtorno, é que nós estamos fazendo uma pequena reforma na sala da juventude e provavelmente até amanhã finaliza. Então, desculpem o transtorno aí, a poeira que possa encontrar em algum local. Lembrando também que a gente está com a lista de quem se interessa pelas camisetas, né? Nós estamos comercializando. Ali na recepção tem uma lista, vocês podem deixar o nome, telefone e o número da camiseta. Dizem que a função de quem vem aqui é pedir, eu vou pedir também, para não perder o costume. Nós vamos realizar, no dia 10 de dezembro, uma festa lá no posto de auxílio Paulo de Tarso, não sei se vocês conhecem, que fica lá no Francisco Antônio Estrela d'Alva. Vai ser uma festa, já é uma festa, né, de final de ano para as crianças, principalmente de lá, numa parceria com a loja maçônica daqui, e vão ser distribuídas cestas básicas para as famílias, brinquedos para as crianças. E para que a gente possa atingir um número maior de pessoas, se alguém tiver interesse e disponibilidade de doar uma cesta básica, nos procure, para que a gente possa atingir um número maior de pessoas daquela região. Também lembrando que nós estamos com uma campanha, essa é uma campanha da evangelização, para arrecadação de sabonete, creme dental e escova de dentes, que vão ser destinadas lá para o albergue, para os nossos, não vou dizer que velhinho, porque eu já estou no mesmo nível deles, então para os nossos irmãos que se encontram muitas vezes até desamparados da família no albergue e precisam sempre desses cuidados. Então também, se alguém tiver, pode deixar lá na livraria com a Ludair, que ela está fazendo a arrecadação. Nós vamos entregar na primeira semana de dezembro. Também lembrando que dia 25 de novembro nós vamos ter um show com os Palhaços da Alegria, a volta daqueles que nunca foram, que vai ser lá no Centro de Convenções. Os ingressos também estão sendo vendidos ali na livraria. Então, para que a gente possa dar sequência aqui nos nossos trabalhos, agora a gente vai ter a palestra com o Marcos Wagner, logo em seguida a gente tem um passe feito coletivamente, mas o tratamento segue depois para quem já estiver fazendo. Então, para que possamos nos harmonizar ainda mais, convido a todos que a gente possa nos unir, pedindo a Deus que abençoe a todos nós que aqui nos encontramos, a todos os nossos familiares, que Deus possa estender as suas bênçãos a todos os nossos irmãos que nesse exato momento estão passando por dificuldades. Irmãos que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos presídios, os nossos irmãos que se encontram em outros continentes, envolvidos em guerras, e que recebam também as bênçãos de Deus, e como eu sempre digo, que essas bênçãos possam recair em forma de esperança de que os dias um dia vão se tornar melhores para todos nós. Que possamos, então, dentro das nossas limitações, corresponder toda a responsabilidade que nos é dada quando a gente vem aqui nesse mundo em busca de evolução, e que possamos, dentro também das nossas limitações, atingir o maior número de irmãos que estendem a mão a nós todos os momentos.
que Deus esteja conosco e nós em Deus, hoje e sempre. Então, para que a gente tenha a nossa reflexão de hoje, eu chamo o nosso companheiro Marcos Wagner. Não. Boa noite a todos e todas. Começo dizendo que é luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus é o mestre, Kardec é o professor. Jesus é a porta, Kardec é a chave. Esse texto que fiz aqui, essa introdução é bem maior. Ele está num livro chamado Opinião Espírita, onde Emmanuel faz uma relação entre Jesus e Kardec. E com essa introdução eu cumprimento a todos, desejando que tenhamos aqui muita luz, muita paz, que de alguma forma todas as informações, tudo aquilo que for necessário para que cada um possa sair daqui melhor do que quando chegou. Nesse texto, Kardec estabelece também uma outra relação, onde que Emmanuel diz: Jesus convida ao amor, Kardec impele a caridade. Caridade, o tema da palestra de hoje. Fora da caridade não há salvação. Um axioma que talvez a gente já tenha até cansado de ouvir dentro do Espiritismo. Algo que parece até ser tão comum. Mas a gente precisa avaliar, analisar e buscar a partir de certos momentos a profundidade que esses preceitos, que estes conceitos nos apresentam. Quero iniciar com duas frases. Não sei se vocês a conhecem, mas a primeira diz: esta ecclesia nulla salus. Alguém conhece? E a outra diz: or la charité poende sali. A primeira em latim e a segunda em francês. E vamos falar da primeira. Esta ecclesia nulla salus. E para falar, eu vou fazer um resgate histórico, colocando algumas datas que não necessariamente são históricas, mas são referências. Nós sabemos que este calendário que nós temos, chamado calendário gregoriano, tem como base o nascimento de Jesus. Então, a era comum, o ano zero, começa com o nascimento de Jesus. E nós vamos ter ali, então, momentos a partir deste calendário que são importantes para que a gente possa entender e chegar até estas duas frases. A primeira em latim, e a gente vai entender por que era desta forma. A segunda em francês. Então, quando a gente tem ali, entre os anos 30 e 33, o maior período de pregação de Jesus, nós vamos encontrar num determinado momento, por meio de dois evangelistas, o relato do encontro de um doutor da lei com Jesus. E esse doutor da lei vai fazer um questionamento. Qual é o mandamento maior? É uma versão. Ou o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Numa outra versão. Mas que é a mesma coisa. Resposta resumida por enquanto neste momento, que simplesmente é amor. No ano 33 nós vamos ter o Calvário de Jesus. No ano 36
nós vamos ter a conversão de Paulo. Saulo se convertendo, se transformando em Paulo de Tarso. E é uma transformação. Nós vamos ter ali, a partir desses idos do cristianismo primitivo, o ano de 57, que é importante também, que é quando Paulo escreve uma das principais cartas, as chamadas epístolas, a carta aos Coríntios. E destaco 2 capítulos, o 12 e o 13. 67 é a desencarnação de Paulo, com o seu brilhante trabalho. Quando a gente vai analisar esse momento e os anos seguintes, a gente vai perceber que são anos de imensa perseguição aos chamados cristãos. Termo cunhado por Lucas, o companheiro de Paulo. Naquele momento onde que ainda professar ser cristão era algo fora da lei romana, já havia algumas organizações, já se criavam alguns modelos do que seria chamado de igreja, que surge ali a partir daquilo que se chamava os homens do caminho. Nós temos então ali no século II a figura de um bispo chamado Irineu de Lyon. Irineu de Lyon, no século II, estabelece que os 4 evangelhos que deveriam ser considerados eram apenas Mateus, Marcos, Lucas e João, que seriam considerados os evangelhos canônicos. Recentemente foi descoberto um conjunto de livros chamados de evangelhos apócrifos, que tem outras informações que também vale a pena analisá-los. Mas o Irineu, além disso, ele dizia outros e apontavam outros fatores, dizendo que a salvação era somente pela igreja. Que a salvação só se daria por meio da unidade da igreja. Que onde estivesse a igreja, estaria o Espírito de Deus. E onde estivesse o Espírito de Deus, ali estaria a sua graça e o conceito da salvação. E que as pessoas deveriam se colocar perante a autoridade doutrinária. E aí ele tece um conceito, que é a primeira frase que eu deixei aqui. Esta eclésia nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Estabelecendo que o único meio de salvação seria você estar no seio da igreja. E naquele momento de perseguições, surge um termo que é importante colocar aqui, que era o termo caídos. Os caídos. Que eram aqueles que se simpatizavam ou iam além na sua crença e acreditavam que o único caminho era o caminho por Jesus, ou seja, ser cristão. Só que a perseguição era tamanha que essas pessoas se escondiam e acabavam negando quando eram presas ou capturadas. E aí, estes eram chamados de caídos. Então, Irineu dizia, a igreja é para quem tem fé, não para os caídos. Mas como ter fé se a minha própria vida era ameaçada? Como não negar naquele momento se o modelo
que se estabelecia para aqueles que queriam professar a fé cristã era um modelo de violência. Então, muitos, realmente muitos, diziam que não eram cristãos simplesmente para sobreviverem. De um lado, a pressão da igreja, de um outro, a vontade de ser livre. Por que livre? Porque quando a gente vai ver o conceito de salvação, é o conceito de libertação. Eu quero me libertar. Então essas pessoas, elas ficavam de um lado temendo não ser salvas, mas de um outro temendo a própria vida. Mas o tempo vai passando. E lá no ano de 313, Constantino, o imperador romano, por meio de um chamado Édito de Milão, estabelece que as pessoas poderiam ter e professar sua fé nos deuses romanos, como em outros deuses também. Isso já era uma grande libertação. E ele colocava isso porque o Império Romano estava em crise. E ele percebia que a maioria dos seus súditos estavam caminhando no sentido de acreditar no Messias. Então, ele estabelece como um lema: um imperador na terra e um Deus no céu, como uma forma até política para se estabelecer no poder. Mas essa medida ela foi muito importante porque em 325, num concílio, um dos primeiros concílios, chamado Concílio de Nicéia, foi estabelecida a natureza divina de Jesus. Aí a gente poderia falar, mas isso é importante? Muito importante, principalmente como espíritas, ao analisarmos que é naquele momento, sob gerência de Constantino, o imperador, que se estabelece esse conceito da divindade de Jesus. Mas algo ainda viria. No ano de 380, já não era mais Constantino, e sim Teodósio, se estabelece como um fato marcante para o cristianismo, que o cristianismo, a partir daquele momento, se tornaria religião oficial do Estado. Ali muda-se completamente o cenário, porque quando a gente analisava anteriormente, qual era o problema que as pessoas tinham em buscar a salvação na igreja? Era o medo. Elas não queriam morrer. Mas agora já não tinha mais problemas. Então quer dizer que ali em 380 os problemas acabaram? Não. A igreja ainda se estabelece buscando, de alguma forma, criar uma outra barreira. Já ali, outro bispo chamado Fulgêncio, e a gente vai ver que ele era discípulo de um outro bispo extremamente conhecido dos espíritas. Ele estabelece um modelo de segregação, que sim, a salvação somente se daria pela igreja, mas teriam que se converter os judeus, lembrando que os judeus, em sua grande parte, alguns acreditaram que Jesus era o Messias e outros não. Tanto que o judaísmo se estabelece sem a figura explícita de Jesus. Mas ele não coloca só os judeus, coloca também os pagãos, coloca os cismáticos, que eram aqueles que até acreditavam no cristianismo, mas tinham alguma dúvida. E os heréticos, que eram aqueles que duvidavam realmente do cristianismo. Então, volta-se a ter uma certa segregação. E aí, estes bispos dessa época, já lá no século VI, e quando a gente faz essa análise, a gente percebe que o Espiritismo tem 160 anos arredondando.
Muita coisa ainda virá e vai acontecer, mas no século VI, discípulos de um bispo chamado Agostinho. Agostinho é importante para o Espiritismo. Eles estabelecem que a igreja se deveria ser uma igreja global, e que em qualquer local, para que as pessoas pudessem atingir a salvação, de alguma forma elas precisavam estar dentro desse contexto. E aí fixava-se mais ainda o contexto de esta eclésia nulla salus, fora da igreja não há salvação. Naturalmente o tempo vai passando, mas lá ainda nas pregações de Jesus, por meio dos seus evangelistas, que escrevem depois, principalmente João, surge um alento, que é quando no Evangelho de João é colocado que Jesus teria dito que um outro Consolador seria enviado no momento em que a humanidade tivesse condições de o compreendê-lo. Então a gente vai ver aí, vamos pular, vamos fazer um pulo desse século VI e vamos chegar até o ano 1857. Lançamento da primeira edição, que não tinha ainda 1019 ou 18, de acordo com as versões, o primeiro livro dos Espíritos. O primeiro livro dos Espíritos, então, em 1857, com uma série de questões, mas que vai sendo trabalhado para que a gente tenha, logo em seguida, um outro livro que é referência nas questões morais. Se a vida de Jesus pode ser dividida em 5 partes, ou seja, a vida comum, os milagres, as predições, as palavras que se tornaram dogmas e a moral, vem um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a essência da moral do Cristo. E essa essência da moral traz, no seu capítulo 15, uma frase que se torna um axioma, que se torna um padrão para a compreensão daquilo que a gente acabou de analisar. Essa frase em francês seria Hors la charité, point de salut. Fora da caridade não há salvação. Mas o que significa essa frase contrapondo tudo o que veio sendo colocado anteriormente? Para entender essa frase, é preciso voltar lá na pregação de Jesus, ali entre os anos 30 e 33, e analisar aquele questionamento de um doutor da lei, que pergunta para Jesus: qual é o mandamento maior? E a resposta, que está nesse capítulo, de 2 formas, por meio de 2 evangelistas, vai falar de amor. A gente poderia entender de forma bem simplista que basta amar. Só que a gente precisa aprofundar neste conceito que Paulo de Tarso traz com muita propriedade. Por isso esse capítulo é o capítulo de Paulo. Observem o capítulo e veja quem assina nas instruções. O apóstolo Paulo. E nós vamos não somente ver isso, nós vamos ver que o capítulo fala de caridade. Na questão 886 do Livro dos Espíritos,
Kardec, entendendo que este era um axioma, que era uma definição muito forte, pergunta aos espíritos qual era o sentido da palavra caridade, só que ele coloca uma referência. Como a entendia Jesus. E nós podemos extrair dessas definições 3 partes. A primeira parte é a resposta direta, que todos, vamos analisar, que todos os espíritas de alguma forma já ouviram falar. Que fala que, como entendia Jesus, a palavra caridade não era esmola, não era assistencialismo puramente simples, não era beneficência. Caridade, como entendia Jesus, era o conjunto de 3 conceitos fundamentais: benevolência, indulgência e perdão. Benevolência é caminhar ao encontro do bem. É me tornar uma pessoa boa. Indulgência é a capacidade que eu devo exercitar de perceber os erros alheios, mas ter condições para compreender que, como espíritos aprendizes que somos, eu não devo julgar. Mas que mesmo assim, não julgando, se aquele irmão, aquele espírito falha, ou eu falho, que é necessário um mecanismo para readequar o processo, que é o perdão. Então era isso que Jesus disse. Mas isso é a definição em si. Mas na questão a gente vai ver que ela se estende e fala: buscar uma relação de igualdade entre os semelhantes. Buscar uma relação de igualdade entre os semelhantes. E ainda completa: através dos atos do cotidiano, ou seja, de todos os atos. E quando a gente vai ver assim, todos os atos, quando a gente percebe essa fala, a gente vai ver uma questão, 2, na verdade, as questões 918 e 919. Vou inverter, pegar 919. A questão 919 fala qual que é o meio mais eficaz para resistir à tentação do mal e ainda evoluir, de preferência, ainda aqui. Quem responde, naturalmente, essa pergunta? Um daqueles bispos que tinha um grupo de discípulos que defendia que fora da igreja não havia salvação. Esse bispo se chamava Agostinho. Quem responde é Santo Agostinho. Santo Agostinho vem, então, estabelecer estratégia, metodologia para que eu possa me melhorar nessa vida. E ele fala do autoconhecimento. Autoconhecimento serve para transformação. Se eu não usar o autoconhecimento para mudar, para me transformar, o autoconhecimento não tem serventia. Então, quando ele fala de autoconhecimento, é para que eu me conheça e, a partir daí, deste autoconhecimento, eu comece a fazer o grande processo que o Espiritismo não vou falar que ele nos impõe, mas ele nos recomenda, que é essa transformação. Então, para eu me transformar, a primeira coisa que eu tenho que fazer, me conhecer, é naturalmente o primeiro caminho.
E a questão 918, que é anterior, ela vai perguntar quais os indícios que demonstram que eu evoluí. Aí volta na questão da caridade. Quando em todos os atos de minha vida eu colocar a lei de amor. Aí nós precisamos fazer uma contextualização mínima que seja do que é amor. E aí aquele doutor da lei, ele poderia ter sido Paulo. Não existe nenhuma referência que fala que Paulo chegou até Jesus, porque quando a gente lê Paulo e Estevão, que é uma das principais referências para conhecermos, do ponto de vista espírita, a vida de Paulo, a gente não vai encontrar explicitamente isso. Mas o Evangelho, ele traz isso como sendo algo que não era tão importante quem, mas o que foi perguntado. E o que foi perguntado? Como que eu faço para evoluir? Aí, Jesus, a gente vai ver que há uma pequena divergência, mas não tão importante, entre os dois evangelistas. Mas a resposta mais importante que tem é aquela que o próprio Jesus fala para o doutor. O que você, que é um doutor da lei, entende que se deve fazer? E ele, como um doutor da lei, e postado em cima de um orgulho de ter o conhecimento do Velho Testamento ou da lei mosaica, e ele mesmo fala: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Lucas, que é essa referência que eu estou utilizando, ele traz ainda um complemento, que é quando este doutor da lei, tendo dúvidas, pergunta: mas quem é exatamente o meu próximo? Não vou entrar nessa parábola, mas Jesus simplesmente conta a parábola do bom samaritano. Muito importante até nos dias de hoje, no momento em que a gente vivencia uma guerra que tem uma relação direta com essa pergunta. Jesus então conta que o próximo é aquele que teve misericórdia com o outro. Porque ele vai contar lá que um homem saía de Jerusalém em direção a Jericó, mas ele não fala quem era esse homem. E aquele que o ajuda é um samaritano, ou seja, um morador de Samaria, a vizinha da Judéia. Tribos inimigos. Era parente daquele samaritano? Não importa. Era conhecido? Era amigo? Tinha alguma relação? Não. Então por que ele ajudou? Porque fazia parte dele. Porque era da natureza daquele ser ajudar. Então, quando Jesus fala e coloca que o amor é fundamental, nós vamos perceber que Paulo traz e reforça isso. É o capítulo de Paulo. O que tem neste capítulo que Paulo traz? Quando a gente vai pegar a carta aos Coríntios, escrita lá em 57, no capítulo 12, Paulo vai falar dos dons. E quão é importante que cada um tenha um tipo. O dom da língua, o dom da profecia, o dom do trabalho, os diversos dons que cada um pode e deve ter. Mas no capítulo 13, que é um dos capítulos mais conhecidos, capítulo 13, 13 versículos, 13 definições, 13 chamamentos, que começa: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor,
eu nada serei. E ele vem desconstruindo todo o capítulo 12. Ainda que eu tenha o dom da profecia, que ele falava no capítulo anterior. Se eu não tiver amor, nada serei. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós precisamos nos transformar e entender o conceito do que é amor. Recentemente, em uma das palestras, falando até sobre perdão, alguém na plateia disse: olha, algumas pessoas é possível que a gente perdoa, mas outras não. Foi até engraçado que alguém falou assim: olha, eu até perdoo muita gente, mas a minha cunhada não tem jeito. E aí, de alguma forma, eu até tentei estabelecer que não importa quem, importa o que eu faça e o que eu sou. Porque a gente já está até cansado de ouvir que Jesus nos recomendou que a gente perdoasse sempre. Que quando ele fala 70 vezes, 7 vezes, não é para entender 490 vezes, é para entender sempre. Mas não é para entender que eu tenho que ter essa ação sempre que ela bater a minha porta. Não, é que essa ação tem que ser minha. Que qualquer coisa que me aconteça, eu tenha que ter essa capacidade. E que tenha que ter a capacidade de ser bom, benevolente. Tem a capacidade de ser indulgente. Não observar os erros alheios. E mesmo que eles aconteçam, ter a capacidade de perdoar. Porque qual é o problema da teoria salvacionista que foi colocada lá no início? Ela terceiriza a nossa ação. Porque bastava que eu me pusesse a uma autoridade eclesiástica e esperasse o juízo final, e eu seria salvo. Mas nós hoje, será que basta eu estar aqui dentro da casa espírita e simplesmente participar? Ou eu tenho que me esforçar em me transformar? Basta eu esperar aqui? Ou eu tenho que me exercitar? Basta eu assistir palestras? Ou eu tenho que me transformar? Então, isso que é a reflexão. Porque quando fala que fora da caridade não há salvação, é você entender que não é o local que você está, mas é o que você quer se transformar. Kardec pergunta se é possível que alguém se transforme. De forma geral, a pergunta é até resistir à tentação do mal e conseguir se transformar. A resposta dos espíritos é marcante. Sim, com pequeno esforço. Mas o que mais ainda impacta é quando fala: pena que poucos de vós se esforcem. Então eu preciso me transformar. Capítulo 17 desse evangelho que nós citamos aqui, traz um movimento que o espírita deve executar. Onde que fala que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação. Olha a transformação. Mas não só por isso, pelos esforços que acabou de ser dito aqui pela questão, que se emprega para domar as suas más tendências, autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo. Então eu preciso me conhecer para que eu saiba o que é que eu tenho de dificuldades, para que eu, com um esforço, tente domar essas tendências, para que eu me transforme. Porque aí eu vou estar entendendo claramente o que Jesus, o que Paulo e o que Kardec queriam dizer.
Então, o amor que foi ventilado e é a razão que Jesus traz na sua vinda, pois eu não vim destruir a lei, eu vim dar significado. Qual era? Amor. Então, no capítulo 15 do Evangelho, a gente vai ver novamente a carta aos Coríntios. Dos 13, 7 versículos estão lá. Só que tem uma observação, que é uma observação extremamente importante para nós. Ao ler este capítulo, a gente vai perceber que propositalmente foi trocada a palavra amor por caridade. E lá está, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver caridade, eu nada serei. E aí a gente começa a entender que é o que eu sou, que é o que eu faço, que independente de quem seja o próximo, se ele é da minha família, se não é, se é conhecido, se não é, mas é o que eu tenho que fazer, não é de acordo com quem ele é. A minha conduta se dá por mim mesmo e não pela situação. Então, a teoria salvacionista, ela prega que você espere. A teoria do Espiritismo prega que você caminhe, que você se esforce. E assim, caminhando, se esforçando, a gente vai se transformando. E quando todos se transformarem, aí sim a gente vai ter condições de fazer um questionamento se o planeta em que nós vivemos há possibilidade da felicidade. Pois nesse, os espíritos respondem, ainda não. Por quê? Porque ainda é um planeta de provas e expiações. Então, buscar essa salvação é caminhar, é exercitar, é nos esforçarmos para que o que nós somos seja a referência da nossa ação em todos os atos de nossa vida. E são atos cotidianos, não são grandes atos. A gente poderia até achar que, nossa, eu preciso fazer alguma coisa grandiosa. Não, no pequeno ato do dia a dia, como está na questão 886, ou então na questão 918. Pequenas coisas, dia a dia, demonstrando o que eu sou. Biela, como é que está o tempo aí? Só para... Está muito mais visível aqui do que... E aí, gente, nós, pegando todo esse conceito, a gente vai entender que o que a gente precisa estabelecer como, fundamentalmente, como roteiro de vida, é o entendimento de que esse amor, que está tão definido, tão bem estabelecido lá nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é um exercício diário. Aí sim, agora a gente vai pegar. Santo Agostinho, então, vai nos ensinar. Olha, o mesmo bispo que falava da igreja, agora ele vai trazer uma experiência de vida. Ele vai dizer, fazei como eu fazia quando estava em vida. Então, quando estava em vida, como um bispo. Analisai todas as ações do seu dia. Essa é uma metodologia muito boa. Aquela que eu concordo, que eu acho que ela foi boa, Santo Agostinho sugeria que você repetisse.
E as que não foram? Que eu tivesse esforço para não trazê-las novamente. Então, ele falava, sempre ao dormir, faça uma revista em tudo o que você fez. Autoconhecimento. Fazendo uma revista em tudo. O que é bom? Repito. O que é ruim? Descarto. Mas ainda na própria estrutura, ele fala, e quando eu não tiver certeza se foi uma coisa boa ou ruim? E se eu tiver dúvida, será que isso realmente é ruim? Santo Agostinho recomenda que você pegue essa ação e coloque-a nos braços de uma outra pessoa, como se alguém tivesse feito. E analise. Alguém tivesse feito isso, você acha que isso seria bom ou ruim? Por aí você vai ter, naturalmente, a resposta. Então, nós precisamos, claramente, caminhar, nos esforçarmos. Eu estou usando o termo caminhar, porque existe uma pequena passagem que se chama o santo, o pecador e o anjo. É uma pequena história, onde que havia um santo, no sentido de alguém que buscava se santificar, mas alguém ainda na sua condição natural e ainda falha, mas rezando dentro de um altar. Junto com esse santo, chega um pecador que queria de alguma forma alcançar aquele que era considerado santo nas suas ações iniciais. De repente, um anjo verdadeiro, se materializa em forma humana e vai e desce até esses dois, criando ali um trio, o pecador, o anjo e o santo. E ele chega, cumprimenta os dois e louvado seja Deus. Tanto o pecador quanto o santo respondem, louvado seja Deus. O anjo, se direcionando ao santo, fala, percebo que você está em oração desde muito tempo. O santo diz, busco me afinizar com Deus. O anjo diz, que bom. Por isso vou precisar da sua ajuda. O santo diz, o que eu puder fazer para ainda me santificar mais, eu farei. O anjo então diz, próximo aqui, em um lupanar, uma criança recém-nascida precisa de ajuda. Posso contar com você? E o santo diz, não vou em lugares imundos. O pecador disse, se eu puder colaborar, eu irei. O anjo diz, preciso também ir até um presídio, pois neste momento um homicida acabou de morrer. Precisamos dar a ele um sepulcro decente. O santo, não me misturo com criminosos. O pecador, estou disponível para ajudar. Preciso também que me ajudem a salvar uma adolescente junto ao seu esposo, que corre o risco de se afogar, tendo em seu ventre uma criança para nascer.
O pecador disse: não posso conversar com delinquentes. O pecador disse: o que puder ajudar, eu ajudarei. O anjo perguntou novamente: precisamos ir até um irmão nosso que tem ações contumazes no furto e está pretendendo assaltar uma senhora que mora sozinha. Precisamos ir até ele e dissuadi-lo. O santo diz: não vou conversar com ladrões. O pecador disse: se me ensinar o que devo fazer, eu farei. O anjo, então, estende seu braço para o pecador e os dois saem, enquanto o santo fica. Enovelaram-se anos e anos na roca do tempo. Muito tempo depois, aquele ambiente de característica primitiva já tinha uma luminosidade. O átrio era muito mais sutil. E o santo perdera a condição física e material do corpo de tanto jejum e silício, mas continuava frente ao altar de forma imaculada, ainda orando. E num dia destes, onde que a inspiração e a vontade de se juntar ao Altíssimo foi maior, ele percebe que desce dos céus uma luz, um ser nimbado de uma luminosidade imensa. E ele, emocionado, reconhece: era o pecador. E ele simplesmente pergunta: o que fizestes para adquirir tamanha magnitude? O pecador simplesmente disse: eu caminhei, eu me esforcei, eu me transformei. Muito boa noite a todos, muita luz e muita paz. Então vamos já nos preparando, convidar os médios para se colocarem em posição para nos fazermos o passe desta noite. Vamos respirar profundo, buscar o Deus em mim, buscar a essência divina que todos nós trazemos dentro de nós, nos colocando receptivos e elevando então a nossa prece ao Criador, agradecendo pela vida
agradecendo pelas oportunidades, agradecendo inclusive pela dor evolução, pela dor transformação, pela dor amiga que está a nos alertar das nossas necessidades. Neste momento em que os trabalhadores espirituais desta casa espargem fluidos curadores sobre todos, nós em pensamento pedimos por aqueles que distante se encontram do Criador, angustiados com seu sofrimento, com as suas dificuldades, estão nos hospitais, nas ruas, nos presídios. Então, nesse momento, nós vamos pedir por cada um que os bons espíritos possam levar esperança, fé e perseverança. Vamos pedir por todos aqueles que estão em nossos pensamentos, em nossa mente, amigos, pessoas próximas, nosso trabalho, e assim nos unirmos todos nesse pensamento construtivo para caminharmos em direção de nosso Pai maior. E agradecidos vamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Muita paz a todos, um bom retorno aos seus lares e até domingo próximo. Quem for receber o tratamento, aqui à frente,